Uma boa noite para todo mundo. Hoje é 4 de julho de 2025. Hoje é sexta-feira. Agora é 7h02 da noite. 7h02. Deus abençoe cada um de vocês. Como eu falei com vocês, vou ler a mensagem, sempre 1 hora de leitura. Vou ler a mensagem. Os chamados para fora. Eu estou na página 16. Já está quase terminando já. Eu já estou com outra aqui engatilhada já. Então vamos lá. Quero pedir a vocês paciência aí, que eu vou ter que ler devagar. A minha respiração hoje não está muito boa. O tempo está muito seco. Todo mundo aí que sabe. Eu tenho problema respiratório. Já tomei até o remédio já. Prednisona. Estou com as 2 bombinhas aqui, ó. Que eu faço inalação. E vou ter que ir devagar. Não posso correr muito não. Então vocês tenham paciência comigo aí. E vamos lá. Deus nos abençoe. Aqui, agora, quem está se perguntando sobre o anjo, quem era ele? Eu chamei esse anjo de o Senhor. Quem quer que esteja duvidando disso ou pensando nisso é um estúpido, é um estudioso. Abraão chamou o nome daquele anjo que falava com ele de Senhor, que é Elohim, o grande Jeová, Todo-Poderoso. Ele foi revelado em um corpo humano e ele se manifestou no corpo do seu próprio Filho, Jesus. E ele é manifestado hoje, à noite, no corpo de cada crente que se rende a ele. Estarei convosco também, em vós, até o fim do mundo. Muito bem. Quem tem o cartão de oração, 25, levante a mão, espaço em branco. Aqui é onde a palavra de Deus deve ser revelada em verdade, ou é encontrada em erro, pois Jesus Cristo fez a promessa. Vocês estão cientes disso e também, então, verdadeiro quanto estamos no tempo do fim. Cristo está aqui se revelando, escondendo isso dos olhos dos instruídos, sábios e prudentes, e revelando aos pequeninos que desejam aprender, trazendo sua igreja, que mostrando sua manifestação, revelando-se antes que o juízo seja revelado, porque ele sempre envia um anjo de misericórdia antes de enviar um anjo de destruição. Leia a Bíblia, leia a história e veja se isso não é a verdade. Como vai? Esta é a pessoa pela qual se deve orar. Aqui está uma senhora, uma mulher de cor, até onde eu sei. Nunca vi essa mulher na minha vida. Senhora, uma mulher de cor, até onde eu sei, nunca vi essa mulher na minha vida. E tenho certeza de que não a conheço. Somos estranhos um para os outros. Somos, Senhora. Se for assim, levante a mão, para que as pessoas vejam que somos estranhos. Agora, esse é
Um belo quadro, um retrato do que aconteceu em São João, capítulo 4. Uma mulher, um homem, duas raças diferentes, uma samaritana e um judeu na época, um homem branco e uma mulher de cor. Aqui, uma mulher samaritana e um judeu na cena bíblica. Mas se Jesus se deu a conhecer a raça dos samaritanos, de maneira que fez então, dizendo àquela mulher o que estava em seu coração. E ela disse: tu deves ser um profeta. Mas sabemos que esse é o sinal do mestre. E ele declarou: eu sou ele. Se foi assim que ele se deu a conhecer com a samaritana, ele terá que se dar a conhecer a raça de cor hoje, para ser o mesmo. Ele está se revelando. Aqui estão minhas mãos levantadas. Eu nunca vi a mulher em minha vida. Ela com a mão levantada, eu não a conheço. Não sei nada sobre ela. Nunca vi. Nem nada. Então, seu Espírito Santo revela Jesus Cristo no mesmo poder, quantos o aceitarão como Messias e crerão? Todos vocês devem sabê-lo, fazê-lo como pessoas destinadas à exterminidade. A Bíblia entre nós. Eu nunca vi a mulher na minha vida, que eu saiba, até agora. Aí está, agora, o que é? Vocês dizem, bem, se aconteceu, terá que ser sobrenatural. Todos nós sabemos disso, e é assim que Deus sempre se revela antes do tempo do fim. No sobrenatural, antes que o reino babilônico fosse destruído, antes que Noé entrasse na arca, antes que Moisés libertasse os filhos de Israel, antes que Sodoma e Gomorra fossem destruídas, sempre antes que Jerusalém fosse destruída, sempre é pelo sobrenatural. E prometeu fazer a mesma coisa nesses dias. Eu estou lendo devagar, gente, porque a minha respiração não está muito boa hoje, viu? Agora, pode você dizer como eles fizeram naquele dia? É Beelzebu, no adivinho, mas se alguém sabe o que é adivinhação, sabe que a adivinhação é uma mentira do diabo e não está correta, nem na mentira das vezes. E os adivinhos não pregam o evangelho e não salvam as pessoas. Você já ouviu falar de um que o fez? Não. O que você nunca ouvirá? São pessoas possuídas pelo diabo com um espírito pervertido. É exatamente isso. O anjo do Senhor prega a justiça, o arrependimento, a vinda do Senhor e mostra os sinais. É claro que o diabo toma um adivinho ou um vidente para personificar, mas uma
personificação apenas declara que existe um verdadeiro, um dólar falso. Apenas declara que existe um dólar verdadeiro. Então, Senhora, não importa o que eu disser, uma palavra de Deus significará mais que eu poderia dizer em 50 vidas, mas seja você a julgar se você está aqui por algo, eu não sei. Você sabe que eu não tenho como saber a razão pela qual você está aqui. Mas se ele me revelar, como fez através de seu filho, o Senhor Jesus, a mulher no poço, então você crerá que isso vem de Deus. Agora, se eu dissesse, você está doente, você diria, sim, Senhor, eu estou doente. Eu diria, bem, o Senhor vai curar você. Você diria, o direito de duvidar disso? E ela, a mulher no poço, teria o direito de duvidar. Se ela tivesse dito a ele, bem, mulher, tu és uma gentia, tu és uma samaritana, tu não serás salvo. Mas ele lhe falou o segredo que estava em seu coração. Portanto, ela soube que aquilo tinha que vir de um poder espiritual. Ela havia sido ensinada que quando o Messias viesse, como Abraão e todos aqueles que vissem, lá seria a mesma coisa. E ela era espiritual o suficiente, ainda que uma prostituta. Ela era espiritual o suficiente para captar, certamente. Eu não sei quem você é, ou nada sobre você, mas ele sabe. Mas se ele revelar isso para mim, a audiência prometeu crer, e vocês também. Eu gostaria de ter algum vocabulário para explicar isso agora. Não há nada que possa fazer isso. Você sabe qual é o sentido? Cada pessoa aqui está sob meu controle. Isso mesmo. O Espírito Santo está aqui. A unção, isso não me faz pular e gritar. São as bênçãos do Senhor. Muitas vezes vocês, pentecostais, são enganados por isso. Jesus tinha a maior união de todos os homens. E ele levou a Escritura, e assim como ele lia agora, e ele disse, hoje se cumpriu esta Escritura diante de vossos olhos. E o que fez? Eles leu a Escritura e não ficou correndo pelo lugar. Ele se assentou e a palavra preciosa saíra de sua boca. A maior unção que já foi derramada, porque a Escritura havia dito, tenho posto meu Espírito sobre ele, para mostrar juízo, para curar os enfermos e ensinar por diante. Ele disse isso. Essas são as bênçãos de sua salvação, que você está desfrutando ali. As bênçãos, não o poder, mas o Espírito. Mas agora, ele está aqui. Esta mulher não poderia esconder sua vida.
se tivesse que fazê-lo agora. Isso é certo. A senhora tem um problema no lado pelo qual ela quer que ore. Isso é assim diz o Senhor. Você também tem um problema de pele, uma doença pela qual você quer que eu ore. Isso é assim diz o Senhor. É verdade? Que ela julgue. Você ouviu minha voz, mas essa não foi minha voz. Eu não conheço a mulher. O que quer que ele tenha falado foi algo, outra pessoa que está usando minha voz. Você crê que foi o Espírito Santo? Agora, vocês aí vão crendo, vocês que não vão ser chamados aqui esta noite, comecem a crer e digam: Senhor, revele-me, deixe-me tocar as tuas vestes. Senhor, não fique nervoso, simplesmente diga: deixe-me tocar em tuas vestes. Senhor, deixe que ele se vire e fale comigo. Veja o que aconteceu. Se eu falar com a mulher um pouco mais, mas seria dito: vocês gostariam que vocês, pessoas de cor, gostaria que eu falasse com a senhora mais um pouquinho? Levante as mãos, se desejam. Não sei se ela faria isso, mas talvez ele faz. Vocês gostariam que eu falasse com vocês só mais um pouquinho? Para ver o que o Espírito Santo diria. Agora, o que quer que ele tenha dito que estava errado, eu não sei agora. O único jeito de saber é através dessa gravação, que estão sendo feitas agora. E as gravações sempre estão no escritório ou ali atrás. Vocês podem obtê-las agora, se a audiência ainda ouvir minha voz. A mulher está fazendo algo em seu lado. É um problema em seu lado. É isso? Bem, nesse momento, ela está orando por outra pessoa, que é sua irmã. É sobre isso que você está orando, agora mesmo, em seu coração. E sua irmã está aflita, doente. Ela sofre de artrite, tem problemas cardíacos e tosse muito, é asma. Então eu vejo um homem aparecer. É um homem. É o seu irmão. Não, é o seu cunhado. E ele tem artrite e problemas cardíacos. Isso é assim diz o Senhor. Você crê agora? Você crê? Vai ser com você exatamente como você creu. Que o Senhor esteja com você. E Deus te abençoe, minha irmã. Vocês creram? Agora, realmente, reverente, como vai? Até onde eu sei, senhorita, esta é a primeira vez que estou em sua presença. E o que você está, ou que você está na minha. Creio que sim, não é? Se for, poderia levantar a mão? Agora, aqui está uma mulher branca, um homem branco. Agora, para vocês, povo branco, seu Senhor Jesus, se der a conhecer a essa moça que está aqui, que eu nunca vi,
em minha vida e ela não me conhece e nunca me viu. A menos que eu fosse em algum lugar em que uma reunião. Você já esteve em uma reunião, mas não na plataforma, bem aqui. Muito bem. Então somos totalmente estranhos uns aos outros. Agora, se ele revelar o motivo pelo qual você está aqui, então você pode julgar se é assim ou não. Você saberá. Você está ciente de que algo está acontecendo. Um sentimento como tal nunca tenha sentido antes. Um sentimento realmente agradável e humilde. O anjo do Senhor é aquela luz que está entre mim e você. E vejo a jovem. Ela está com o coração apertado. Ela tem um problema no coração. E ela tem algum tipo de crise, de sufocamento. Ela sufoca. Isso assim diz o Senhor. É verdade? Veja que você tem outra pessoa com quem acabou de falar. É um parente que está muito feliz com alguma coisa. É sua irmã. E ela acabou de ser curada de um problema na glândula e no cólon. Ela era uma moça nervosa. Então, vejo outra aparência. E isso foi, há algum tempo, uma irmã que foi curada em minha reunião. Ela tinha câncer e foi curada. Você não é dessa cidade. Você é de Detroit, Michigan. E seu nome é Irene. Seu sobrenome é Dum. E o nome de sua irmã é algo como Viola. Vá para casa e fique bem. Em nome do Senhor Jesus. E que você tenha o que pediu. Amém. Se você somente crê, todas essas coisas são possíveis. O que vocês acham, Senhora? Você crê que essas coisas vêm de Deus em sua misericórdia, sendo revelada nos últimos dias? A pequena senhora de cor, sentada ali atrás, vocês creem que Deus te tocou agora mesmo? Você crê essa hemorroidas que você tem tido? Você crê que elas desaparecerão? E sendo que você levantou a mão, assentada ao lado dela, e ficou um pouco surpresa, porque eu não te chamei. Você crê que eu sou um servo de Deus? Você crê? Você está tendo problema com seus olhos. É verdade. Isso é, assim diz o Senhor. Bem, você pode ir para casa e ficar bem. Você tocou suas vestes. Amém. Jesus é o mesmo ontem, em que essas pessoas tocou. Elas estão a 10 metros de mim e nunca me tocaram, mas tocaram o sumo sacerdote. E ele respondeu, usando lábios humanos. Estão vendo? Vocês crêem nisso? Vocês crêem? Você está com um pouco de medo de me responder. Vou lhe dizer, não é porque vou ter
você tem medo de mim, mas é por causa de sua fala. Você é alemã. Ah, é verdade. Mas você tem artrite. É por isso que quer que eu ore. Você crê que o Senhor Jesus vai te abençoar, te curar e te deixar bem? Você crê? Você está orando por outra pessoa. É verdade. E entre você e essas pessoas há água. Muita água. E a nação em que elas estão fica além da França. E qual é a Alemanha? É você estar orando por uma irmã e 2 irmãos. E eles estão na Alemanha agora. Eu os vejo. Sua irmã está sofrendo com problema no coração e na vesícula biliar. Ela escreveu, ele disse isso. Um de seus irmãos tem problema nos pés e o outro tem deficiência mental. Isso mesmo. Pegue um lenço com o qual vocês enxugam suas lágrimas e envie-o para eles. E não duvide, o Senhor os curará. Amém? Tenha fé em Deus. Não duvide, tudo é possível. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você é uma estranha para mim. Eu suponho, agora, você está orando? O Filho de Deus, sendo revelado do céu, é a misericórdia para a sua igreja. Você está muito nervosa, mas fez uma cirurgia. Foi no estômago. Parte do seu estômago foi retirado na operação. Você não pode comer muito. Você crê que ele vai te curar? Crê? Você está querendo que ele diga algo mais, porque você tem desejo em seu coração. Eu não posso conhecer seu desejo. Senhora, somente como Jesus Cristo o revele, mas crê que ele o revelará. Você o louvará se ele o revelará? E por outra pessoa, e assim é a sua irmã, e sua irmã não está nessa região, ela está em uma região mais quente, no sul, um lugar chamado Atlanta, Geórgia, e eu vejo algo estranho a respeito da mulher. Ela teve em uma viagem, ou ela foi em uma, ela é uma ministra ou uma missionária. Ela esteve em um lugar onde havia um povo amarelo na China. Ela é da China, uma missionária que retornou. E ela está morrendo agora com um câncer no seio direito. O médico disse que ela não pode viver, mas pegue o lenço que está em sua mão e envie-o a ela no nome do Senhor, e que ela viva para a glória de Deus. Assim diz o Senhor. Que assim seja. Vá e creia. E não duvide. Se você puder somente crer, tudo é possível. Somos estranhos um para os outros. Eu suponho, se o Senhor Jesus me revelar o segredo do seu coração, ou me chamar, sabe algo que esteve no passado de sua vida, você poderia crer? Não como um estranho, para você, que eu preguei da palavra, a verdade. Gostaria de saber se a audiência aceitaria isso também, dizendo, se o Senhor revelar a esta mulher exatamente o que está
no seu coração dela, não duvidarei, mas crerei. Se você não se preocupar, senhora, sentada ali, no final da fileira, se for crer de todo o coração, Deus te curará desse problema cardíaco, como o qual você está tão preocupada. Sua fé fez isto. A pequena senhora ao lado dele, ali, creia agora e viva. Eu desafio sua fé e creia que eu preguei a verdade da palavra de Deus. O que o anjo disse? Se você fizer com que as pessoas creiam em você, então for sincero quanto orar, nada registrará a oração. Há uma senhorinha sentada bem aqui atrás, à minha direita. Ela está balançando um bebê no colo. Ela acabou de erguer os olhos por estar com a cabeça baixa e olhando em reverência, porque está orando por seu bebê. Isso é verdade. Senhora, Senhor Deus, me revelar o problema desse bebê, você aceitará o que está pedindo? Você está pedindo a cura. Não tem o problema. Não tem o poder para curar. Sou apenas um ministro do Evangelho. Mas o seu bebezinho está com uma ferida na cabeça. Isso é verdade. Agora, se você crê de todo o seu coração, receberá o que está pedindo. E a senhorinha atrás de você, que está muito nervosa, ela está esperando ser mãe a qualquer momento. Ela está chorando porque seu coração foi tocado acerca do bebezinho. E ela está prestes a dar à luz a um bebê, a qualquer momento, e está nervosa, mas não tema, irmã. Deus caminha pelo vale das sombras da morte. Ele te livrará, porque está enxugando os olhos. Senhor, por que não tem fé em Deus e fica curado desse problema estomacal, e Ele te curará? Você crê que está curado agora? Muito bem. Então vá comer seu jantar. Amém. Você não crê no Senhor Jesus? Você ali, no fundo, com problemas cardíacos, crê que Deus te curará? Se tu podes crer, isso te surpreendeu, não foi? Fique de pé. Muito bem. Esqueça o problema cardíaco. Se você crer no Senhor Jesus, sua misericórdia e graça te curará. Tocarão, e o Filho de Deus revelado do céu vá crer. Você está muito feliz. Senhora, você tem gozo em seu coração, porque tem orado. E o Senhor me revelou. Se o Senhor me revelar sobre o que está orando, você crê que vai acontecer? É por sua esposa. Ela teve 2 derrames. Ela está com o quadril quebrado. Creia, e Deus curará disso para você. Amém? Você crê? Você foi operado e ficou muito fraco. Você está anêmico.
O tumor te deixou muito fraco e você está orando por outra pessoa, uma irmã. Ela tem pressão alta. Eu o vejo tirando a coisa do braço dela. Isso é certo. Um homem bastante forte. O médico. Ela também tem problemas cardíacos. Ela está ouvindo assim e batendo nas costas dela. Primeiro num lugar, depois outro. Você crê? Ela te chama de Sally. Esse é o seu nome. Holandeiro. Você mora em uma rua chamada Max Clark e seu endereço é 5.526. Agora, se você crê de todo o seu coração, então leve o lenço para ela e vá em paz, e que Deus seja com você e lhe conceda o desejo do seu coração. Tenha fé em Deus. Deve estar na hora de eu ir. O rapaz está me puxando. Vocês vão crer agora como todo o coração? Fique de pé, então, por um momento. Vou lhe pedir que faça algo. Só um minuto. Que pode parecer estranho. Vocês creem que o Filho de Deus está sendo revelado do céu? Então, imponha as mãos uns sobre os outros. Apenas coloque suas mãos uns sobre os outros. A Bíblia diz o seguinte: porão as mãos sobre os enfermos e eles imporão as mãos sobre os enfermos. Agora, ore como eu oro. Creia como eu creio. E o Deus do céu, que está presente, os curará. E vocês que entregaram suas vidas a Cristo são rapidamente a uma boa igreja e sejam batizados, invocando o nome do Senhor. Querido Deus do céu, tenha misericórdia nesta noite. Estamos cansados e fracos, mas eu oro, eterno e bendito Deus, que neste exato momento tu envies o teu Espírito em uma explosão tal que sacuda os grilhões do pecado, da incredulidade dessa audiência, e que eles sejam cheios agora mesmo de fé e poder, que possam ser curados. Satanás, teus dias serão contados, teu reino está contado. Tu fosses pesado na balança e achado em falta. Saia dessa audiência e afaste-se desse povo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora levante suas mãos e lhe deu louvor todos vocês que crerem. Agora eu vou ler esse negócio que fica aqui atrás. E eu vou ter que ir lá no banheiro também. Vocês esperam só um pouquinho que eu vou ter que ir lá no banheiro, que eu tô apertado pra danar. Só um momento aí, tá, gente? Tô apertado e com calma. Vou tirar essa blusa. Deixa eu saber se já é.
aí, gente. Quando eu tô em crise, tem hora que me dá calor do nada. Eu sinto calor. Aí eu tenho que tirar as blusas. Mas vamos lá. Então eu vou ler essa pedaço aqui dessa parte, tá? Jesus disse: quando o Filho do Homem for revelado do céu, deixe-me encerrar dizendo isto, que o Filho do Homem está agora sendo revelado do céu. Será isso? Vai acontecer depois de um tempo, irmão Brana. É agora. Espero não ter que tornar isso tão pessoal desta reunião, mas que seu espírito dentro de vocês, que lhe foi dado por Deus, possa ler o que estou falando. O Filho do Homem já tem vindo da glória e está se revelando nos últimos anos à sua igreja em misericórdia, transportando-lhes suas grandes presenças, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra, revelando-se como fez a Abraão antes da destruição. Ele tem vindo agora em misericórdia, revelando-se à igreja. Tem sido ridicularizado e escarnecido, e a próxima vez que ele se revelar será no juízo para o mundo e as nações que têm se esquecido de Deus e pecaram em seu caminho de graça, seu dia de graça, melhor dizendo, passarão, porque se esqueceram de Deus e estão fazendo a mesma coisa que fizeram com o anjo do Senhor lá atrás, zombando e debochando dele. Mas ele está aqui agora, em misericórdia. Então, essa aqui eu terminei, ó. Eu tô indo bem devagarzinho, gente, porque a minha respiração não tá boa não, tá? Então, chamados para fora. Terminei chamados para fora. Como eu falei que é 1 hora de live, vou continuar. Mesmo eu não tão bem, eu vou continuar. Na hora que o TikTok ali der um sinal ali, é 1 hora de live. Boa noite. Deixa eu ver. Então eu vou ler aqui agora outra mensagem chamada A Videira Verdadeira e a Videira Falsa. Olha para vocês verem. Ó. Eu mostro para cá e mostro para lá, porque aqui eu tô no Instagram e no TikTok ao vivo, tá, gente? Boa noite, amigos. Fico feliz de estar aqui novamente esta noite para servir no nome do Senhor. Pensei que talvez as nuvens tempestuosas fossem assustar todos, mas vejo que isso não aconteceu. Isso me faz pensar muito mais em vocês, ao ver que são leais o suficiente para aparecer, independente do que está o clima. Fiquei surpreso com Billy, veio até aqui e bateu na porta há pouco tempo. Normalmente ele bate e, se eu não respondo, ele sabe que estou em oração e vai embora, esperando até que eu esteja pronto para sair. Às vezes, algum garotinho, um dos antigos deles,
vem junto. Mas ele continuou batendo e gritando: papai. E eu disse: o que foi? Ele respondeu: é melhor você vir. Você vai ter que pregar de novo esta noite. O irmão Jacques não está aí. Então, precisei me aprontar rapidamente e sair. Acho que acabei saindo um pouco cedo para chegar até aqui. Entrei e não quis interromper enquanto vocês estavam cantando. E o irmão Tommy estava lendo as escrituras. Bem, estamos felizes de estar aqui. Não entendo exatamente por quê, ou parece que meu administrador desistiu. Alguém quer um emprego? Estou quase pronto para contratar alguém. Porque isso realmente dificulta os encontros quando preciso falar e depois participar das reuniões. Claro, você já começou cansado, entende? E isso certamente faz diferença. Espero que ele volte logo. Se não tiver desistido de vez, eu tive um administrador por muitos anos, o irmão Baxter. A maioria de vocês o conhece, da Colômbia Britânica. Ele não está comigo nesse momento. Está muito ocupado. Ele entrou em uma organização, uma espécie de entidade ou algo assim. E também com um tipo de transmissão para a Rússia. São muitos compromissos ao mesmo tempo. Ele não consegue estar presente nesta demasiadas reuniões. E as minhas reuniões são um pouco diferentes. Eu preciso simplesmente seguir a direção que o Espírito Santo me guia. Posso estar em uma reunião e onde quer que eu me chame, eu vou imediatamente, porque tenho que agir aquele momento. Isso é um pouco difícil para um administrador, porque ele não sabe que o caminho tomar. Ele tem uma lista inteira de reunião, talvez várias pessoas que tenha escrito para marcar. O outro dia me disseram que havia mais de 400 grandes cidades nos Estados Unidos pedindo para cultos agora. Enquanto isso acontece, eu simplesmente sinto que devo ir. Talvez os arredores de Chicago ou para esse lado. Aí, pergunto: o que temos por lá? Ele responde: bem, podemos conseguir alguém por lá. Então digo: certo, organize tudo, iremos para lá imediatamente. Essa é a maneira que fazemos. Agora, dessa maneira, não há um programa fixo e definitivo. Somos meio como as quakes. Quando o Espírito se move, nós nos movemos com ele. Sabe? Acho que essa é uma ideia muito boa. Não acham? Aqui, não muito tempo atrás, eu estava tendo uma grande reunião em uma determinada cidade. E antes disso, passei por problemas na África por não ter ido
aonde o Senhor me disse para ir. Eu prometi a ele que nunca mais faria isso. Novamente, justo no auge da minha grande reunião, com milhares de pessoas, lotado, um grande auditório, quando o Espírito Santo se moveu sobre mim, uma tarde, ele me enviou para outra cidade. Bem, você fala sobre problemas? Nós realmente tivemos um então. Eles encerraram aquela grande reunião. Um pastor, que era o presidente do evento, pulou na plataforma e disse: irmão Brana, você diz ser um fundamentalista. Ele continuou: onde você encontra algo assim nas Escrituras? Eu respondi: bem, assim está lá. Ela perguntou: onde? Eu disse: Felipe estava realizando um grande avivamento em Samaria, e o Espírito Santo o chamou para fora dali e o enviou ao deserto para avançar apenas um homem. Isso é verdade. Ele nunca mais voltou a Samaria, pelo que sabemos, mas por meio da obediência da mensagem do Evangelho, foi enviado à Etiópia. Oh, não é maravilhoso mover-se com o Espírito Santo? Quantas pessoas aqui nessa noite, na presença divina, nasceram de novo? Vamos ver suas mãos em todos os lugares. Você que nasceram de novo, ó, que coisa, não é maravilhoso? Estamos formados aqui, claro, eu acho, de todas as diferentes denominações: metodista, batista, presbiterianos, peregrinos da santidade, nazarenos, pentecostais, a Igreja de Deus, as Assembleias e, quantas mais, mas é assim que será quando chegarmos ao céu. Estaremos todos sentados juntos. Você não crê assim? Certamente não teremos metodistas aqui e batistas ali. Conheci um senhor idoso que morava em New Albany, ali embaixo de onde eu morava. Um homem muito bom. Ele era pastor de uma igreja metodista. Eu era um batista, pastoreava uma igreja batista. Nós tínhamos uma boa comunhão um com o outro. Então, costumávamos nos provocar muito. Ele conseguiu alguém, eu consegui alguém que queria ser aspergido. Eles diziam: bem, minha mãe foi aspergida e eu quero na experdição. E, bem, de qualquer modo, ele não seria um bom membro para mim. Então, eu sabia onde havia uma boa igreja metodista e simplesmente o levaram até o irmão Johnson. Eu disse: agora, irmão Ron, aqui está um homem que quer ser aspergido. Eu simplesmente não consigo convertê-lo, de que ele precisa da água, de água suficiente. Então você terá que
aspergiram. Então eu dizia, aquele lugar lá embaixo agora está muito seco. Contudo, se você quer ser aspergido, esse é o melhor homem que eu conheço para fazer isso. Então, quando alguém fosse lá e quisesse ser batizado por imersão, ele dizia, agora eu vou te levar até Billy, mas com certeza ele vai te afogar. Então, nós tínhamos uma comunhão verdadeira. Vou deixar isso aqui para me cuspir aqui, ó. Comunhão verdadeira. Um com o outro. E é assim que deveria ser. Você não acha? Todas as nossas pequenas diferenças não fazem diferença alguma. Afinal, aquele que não nasce da água e do Espírito, esse é o ponto principal. Você precisa nascer de novo. Se você nascer de novo, você é o meu irmão ou minha irmã. Não importa se você é metodista, batista, católico, romano ou o que for. Somos irmãos e irmãs em Cristo, porque todos bebemos do mesmo Espírito. Bem, eu não tenho nenhum texto. Vou ter que depender do que o Senhor me der. Porque eu realmente pensei que o irmão More estaria aqui esta noite, sem dúvida. E eu, depois de todo esse tempo, esperando por ele, já que ele prometeu estar aqui nessa segunda-feira, e hoje é terça-feira, e ele ainda não está aqui. Então, vou perdoá-lo dessa vez, mas se ele não estiver aqui amanhã, vou ligar para ele e ver o que está acontecendo. Vamos abrir algumas escrituras. Em alguma parte aqui, nós
Aqui, vamos para o Antigo Testamento. Em algum lugar, eu estava pensando. Algo vejo à minha mente alguns momentos atrás. E através possamos encontrar no livro de Joel. E leremos lá, se for da vontade de Deus, do Senhor, por alguns momentos. E Billy gasta de me assustar. Ele disse: vamos, papai, bem rápido, ele está esperando por você. Quero começar às 8h15. Disse, e eles têm o irmão More. Aqui estamos, o livro de Joel, capítulo 1. Desejo ler apenas uma porção da Escritura e falar um pouquinho. E ver que o Espírito Santo nos diria para fazer. No versículo 4, lemos isto. O que ficou da largata, o gafanhoto o comeu. E o que ficou do gafanhoto, a lagosta o comeu. E o que ficou da logusta, o pulgão a comeu. Agora, no próximo, creio eu, ou no seguinte, no versículo 25, lemos o seguinte: e restituirei-vos os anos que passaram, consumidos pelo gafanhoto, pela logusta, pelo pulgão, pela largata, o meu grande exército que enviei contra vós. Agora, vamos inclinar a cabeça, apenas por um momento, para orar. Nosso Pai Celestial, nós reunimos aqui esta noite, sob os céus abertos, para dar louvor e glória ao Criador dos céus e da terra, que nós dá esse privilégio. Somos gratos esta noite, muito gratos por estarmos aqui, e seremos saudáveis e felizes. Muitos aqui estão doentes, Senhor, e nós reunimos com esse propósito esta noite, para que esses aqui que não estão saudáveis possam deixar esse lugar saudáveis e felizes esta noite. Conceda, Senhor. E se houver algum pecador aqui, que ele saia espiritualmente saudável esta noite, cheio do Espírito de Deus. Conceda, Senhor, e que a glória de Deus desça sobre nós e nos abençoe, como aconteceu no dia de Pentecostes. Deus, repita isso novamente esta noite aqui. Derrame sobre nós tuas bênçãos, que não estejamos com um guarda-chuva sobre nós, mas assim com um corpo virado para cima, prontos para receber as bênçãos de Deus, pois tu prometestes, se abrires a tua boca e a encheres, e crês que tu o fará. Portanto, entregamos todas essas coisas a ti esta noite, e entres na palavra, se for da tua vontade. Pai, sabemos que o Espírito Santo
se alimenta da palavra e que o Espírito Santo de Deus tome a palavra e a distribua a cada coração, conforme nossa necessidade, e que haja também um grande culto de cura, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, que o Senhor acrescente suas bênçãos. Vocês conhecem, conseguem ouvir bem ao redor? Levante suas mãos, se conseguiram ouvir. Todos ao redor, levante suas mãos. Para mim, parecer que o som está rebatendo, mas não tenho certeza. Mas algum dos vendedores de livros e outros me disseram que o som está melhor lá no alto, na parte mais elevada do que aqui atrás. É aqui que aconteceu e o eco nesta direção. Mas agora vocês estão mais perto. Agora vamos esquecer se somos metodistas ou se somos batistas, ou presbiterianos, ou pentecostais. Vamos simplesmente ter um tempo de comunhão. Agora nós alegar no Senhor. Agora talvez seu irmão more vier amanhã para conduzir as preliminares como esta e tiver a mensagem, então virei virei direito para a plataforma aqui e começarei a orar pelos enfermos. Vê você, ó, e temos centenas de pessoas aqui para receber oração. E eu quero dizer antes de começar a falar, o povo americano não é como o povo estrangeiro. Bem, quando você tem uma pessoa no exterior, na África ou em algum outro lugar, elas são como o povo americano. Lá na África, por exemplo, de onde é o nosso irmão, Tommy, bem, lá onde elas podem vir, o sobrenatural, se mover uma vez. E sabem que é genuinamente sobrenatural. Isso resolve. Basta dizer a elas, levante-se para casa. Então, pessoal, eu vou encerrar aqui. Deu 1 hora de live. E aí, se Deus quiser, eu vou continuar na página 5. Então, Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite para vocês. Foi lida a mensagem. Que Deus possa abençoar vocês. De madrugada eu também estou fazendo live. Eu estou lendo uma outra mensagem. E aí, de madrugada eu já faço uma oração, leio a mensagem e coloco um hino. 5 horas da manhã, 5h30. Eu costumo fazer. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Está encerrada a live, já deu tempo aqui, ó. O TikTok aqui, ó. Já deu 1 hora, tá vendo? Então Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo.